Pesquisa aponta que mesmo com baixa rejeição, possíveis candidatos da direita, entre eles o governador do Paraná, Ratinho Júnior, ainda precisam superar a falta de visibilidade entre eleitores. O cenário faz parte do levantamento realizado pela Genial Quest e foi divulgado ontem. Além de mostrar alguns panoramas sobre a disputa do Palácio do Planalto, a pesquisa também traz dados sobre rejeição. 4 governadores da direita ou centro-direita que são cogitados para as eleições do próximo ano tiveram baixos índices de rejeição. Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, aparecem com 32% de rejeição. Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, com 23%. E Ronaldo Caiado, do União Brasil de Goiás, com 21%. O levantamento também indica que mesmo com baixa taxa de rejeição, os 4 governadores ainda são desconhecidos de boa parte da população. Os números apontam que 68% dos entrevistados não conhecem Ronaldo Caiado, 62% não conhecem o Romeu Zema, 51% não conhecem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e 45% não conhecem Tarcísio de Freitas. O advogado e cientista político Roosevelt Reis comentou os números, vamos ouvir. A gente já vai trazer a avaliação do Roosevelt Reis. O ministro Fernando Haddad, falando sobre essa questão de rejeição, ele é o mais rejeitado entre todos os nomes apresentados, com índice de 56%, seguido por Eduardo Bolsonaro, com 55%, Jair Bolsonaro, 53%, e Ciro Gomes, do PDT, com 52%. O Gustavo Lima aparece com 50% de rejeição, Lula com 49%, Michele Bolsonaro com 49% e Pablo Marçal, do PRTB, com 42%. Então, essa é a dúvida que fica. Diante desses resultados, qual seria a melhor estratégia, para tornar, então, estes nomes mais conhecidos? Porque é importante observar o seguinte, existe ali uma avaliação comum para esses governadores, de que eles têm bons resultados, governadores de direita nos seus estados, mas quando se fala na questão nacional, na taxa de conhecimento que o eleitorado tem desses nomes, isso ainda parece um campo bastante nebuloso, que de certa forma, com uma divisão, uma fragmentação de muitos nomes no cenário, favorece a esquerda. Então tem bons resultados e resultados ruins para ambos os lados ali da política. Vale dizer o seguinte, no fim das contas, o que essa pesquisa está nos contando é que a aprovação local não é a mesma coisa que projeção nacional, Falando do Ratinho, inclusive, vale dizer que ele tem apostado numa estratégia de colocar ali exatamente essa candidatura dele de forma a trazer o Paraná como uma vitrine de resultados. É isso que ele tem feito, um cartão de visitas. Agora, como é que você vai conversar com o resto do país? E essa é a pergunta que muita gente se faz quando você só fala de uma realidade local, mesmo que seja tenha bons resultados, seja uma boa carta compromisso, A avaliação é de que faltaria a ele ali uma leitura de Projeto Brasil. Colocar a questão da banda na rua, enfim, bater o seu bumbo ali como um nome da política que vai sair à presidência com certa firmeza, menos dualidade em relação a essa postura, e também trazendo ali os compromissos que tem, sinalizações para o judiciário brasileiro, sinalizações para campos econômicos e setores de força da economia e produção nacional. Então, essa é a construção que muita gente se questiona se haverá tempo suficiente, tempo hábil suficiente, porque construção para a presidência da República, em geral, é feita com 3, 4 anos, Existem possibilidades de encontrar atalhos dentro disso tudo? Existem, mas eu só vou contar depois que a gente ouviu o Roosevelt Reis. Olá, ouvintes da Jovem Pan, novamente uma alegria poder conversar com todos vocês. Olhando para a pesquisa, se destacam algumas coisas interessantes, Então, aquele ditado que diz assim, que quem não te conhece que te compre, Acho que vale aqui. Claro, é uma analogia, uma brincadeira só para ilustrar que os dados mostram aqui nessa pesquisa que os menos conhecidos têm menos rejeição. Os mais conhecidos têm mais rejeição. As únicas 2 exceções são o Fernando Haddad, que não é tão conhecido comparado aos demais concorrentes, e o Eduardo Bolsonaro,
que apesar de não ser tão conhecido, tem uma rejeição muito alta. Com relação aos demais candidatos, aqui que a gente vê com baixas rejeições, candidatos provavelmente alinhados mais à direita, exemplo do nosso governador Carlos Massa Júnior, Ratinho Júnior, verifica-se que sim, há um desafio aqui de se tornar conhecido da população em geral, não só aqui do estado, mas da região sul, da região sudeste e obviamente no nordeste, norte, nordeste, centro-oeste. Então o desafio aqui é como esses governadores que estão em meio ao exercício do seu mandato vão chegar às outras regiões. Tem várias estratégias que estão sendo discutidas, desde levar os atos de gestão que existem no próprio estado para outros estados, propagandas que são feitas para pessoas que moram em outros estados, mas é muito importante, na minha avaliação, ter um alinhamento com políticos dos outros estados, Então, quando a gente olha, por exemplo, para a composição da bancada, da gestão do Senado e da Câmara, que foram votados no último sábado, boa parte dos parlamentares que estão lá são da região norte e nordeste. Historicamente, a região sul tem pouca influência, pouca interferência. Então, para um governador, para um candidato que está mais à direita na região sul ou sudeste, ele tem que ter um apoio político nas demais regiões, não só, obviamente, no sudeste, aqui, que é muito populoso, mas também no nordeste, a fim dele se viabilizar como candidato. Então, acho que o desafio é esse, como chegar à população, e um dos meios, além da propaganda, além da apresentação do próprio governo, além da mídia, além de você estar aparecendo no Brasil inteiro, você estar com apoio político nessas regiões. Se a gente for lembrar da campanha do falecido candidato e ex-governador Eduardo Campos, foi governador na região nordeste e começou a subir nas pesquisas, seja por conta de uma rejeição daquela polarização que existia PT-PSDB, no passado, mas seja por conta de ele ter efetivamente apoios regionais, Então acho que há um desafio aqui a ser vencido pela... Bom, tá aí, portanto, a avaliação que ele trouxe. Há um desafio a ser vencido pela candidatura do Ratinho, para concluir o raciocínio aqui para a audiência ter a informação completa. E aí, para trazer a avaliação do que poderia reverter essa estratégia de desconhecimento, é olhar pelo potencial de crescimento, Essa é a avaliação que pode ser feita. E nessa conta, para você crescer e ser conhecido nacionalmente no campo político rapidamente, existem alguns atalhos, alguns trunfos. Por exemplo, um apoio de Bolsonaro. Um eventual apoio de Bolsonaro, que segue se dizendo candidato, mas que hoje, na verdade, não pode, não está inelegível, embora venha com esse discurso, tende até o fim a lutar muito com esse posicionamento, mas a dúvida vai colocar o filho, vai indicar a esposa? O perfil do Bolsonaro é um perfil de divisão de poder ou de centralização de poder? Então, tem uma costura a ser feita. Ele já se mostrou bastante simpático ao Ratinho, O nome do Ratinho, inclusive, pareceu até o que ele mais gostou numa entrevista à CNN, quando mencionado dessas candidaturas que vêm sendo apresentadas. Mas é preciso ver se de fato essa realidade vai se apresentar. Qualquer um colar no Bolsonaro hoje tem uma vantagem muito grande, porque ele é o grande nome da direita. Mesmo fora da eleição, ele é o nome da direita, e isso ninguém nega, nem a esquerda, Então, outro caminho, a questão, por exemplo, de uma composição com um nome nacional, um outro nome nacional. Agora, como isso se daria, por enquanto, é muito preliminar, para se fazer esse desenho. Mas é uma estratégia. Você é pouco conhecido, você vai se aproximar de quem? De quem é muito conhecido. E, além disso, tem também a questão do pai, que é um apresentador conhecido nacionalmente, conecta muito bem a comunicação popular e que poderia entrar também nesse contexto, A análise de alguns setores políticos é que existiria uma demora nessa indicação para tomada de decisão. E que quem demora para tomar decisão não sinaliza muito bem, Nem sempre sinaliza muito bem. É bom ter prudência, mas às vezes o bonde passou. Então, por exemplo, quem é o candidato dele à sucessão aqui do Paraná?
Tem estados onde essas questões internas já estão desenhadas e isso sinaliza que a casa vem organizada, eu digo com um cenário nacional. A aprovação do governador, ela é inegável, a aprovação dele é altíssima no estado, né? Ele tem, sim, um governo que conversa com as pessoas aqui do Paraná, que tem aprovação, e isso é extremamente positivo. Mas eu estou trazendo aqui uma avaliação como um todo, né? Como um todo, de uma maneira, inclusive, ouvindo ali vários profissionais da ciência política, né, da questão de estratégia de marketing eleitoral, né, de construção política dentro da questão presidenciável, que é uma campanha muito diferente. Cada campanha tem sua realidade. Então ele tem um enorme potencial e o lado bom disso tudo, né, é que além de um cenário estratégico que pode trazer aí esses atalhos, né? Porque a eleição de fato está longe, mas a construção já é agora, é isso que se fala. Vale dizer o seguinte, né? Existe ainda dentro desses contornos todos o fator de que os outros governadores também não são, assim, muito diferentes nas suas realidades. Eles também enfrentam essa mesma situação. Tem, inclusive, quem tem a aprovação, ou enfim, né, uma adesão maior, um desempenho melhor, né? Mas que ainda tem menos rejeição, por exemplo, mas que é ainda mais desconhecido do resto do Brasil do que o Ratinho. O Caiado é um exemplo, ele tem lá a menor rejeição, que é um fator muito bom, mas tem na casa dos 60%, até mais alta do que o Ratinho, de nível de desconhecimento. E o que acontece num cenário como esse, onde você tem vários nomes potenciais da direita, né? Nesse momento, enquanto leitura, é que, embora o PT apareça ali, né, vencendo nos cenários, porque a pesquisa trouxe também ali embate sobre essa questão de escolha de nomes, se a eleição fosse hoje. A eleição não é hoje, mas é uma tendência a mostrar ali essa taxa de conhecimento como resposta à pergunta. Então isso traz para o PT o seguinte recado, né, que com uma direita fragmentada ele vence mesmo estando com um governo ruim. É isso. Com uma direita dividida, né, tem muitos candidatos, muitos nomes, né, tem essa questão que você não tem tempo de fazer uma construção, todo mundo meio que esperando o Bolsonaro para entender a movimentação como fica do centro-direita até o momento. Então hoje o cenário que se faz, porque a pesquisa recortes de momento, é que assim, o governo não vai bem, mas enquanto tem 5, 6 interessados e ninguém bota o bloco na rua, ponto pro governo. É isso.